pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Ezarete, resumo do 5º episódio. E começamos o episódio de hoje com Ogum Beigato dizendo à polícia que quem fez a denúncia cometeu um grande erro. Receba, Eda! E repetiu que foi um grande erro olhando para ela. Eita! Por uma questão de procedimento, o policial informou que teriam que perguntar mais uma vez. Ele quis saber se o Ogrão tinha sido ferido por algum funcionário. E Ogum respondeu que se estivesse ferido, o homem saberia através dele e ninguém mais. Naquele momento, Eda ficou com cara de boc. O policial pediu desculpas pelo erro e Ogum pediu ao concierge puxa-saco da Azize Azeda que acompanhassem eles até a porta. A Anê Serpente perguntou ao filho o que significava aquilo e o Ogrão disse que não era o momento. Em seguida, pediu que Eda desnecessária o acompanhasse e no escritório perguntou o que ela tinha feito e se ela tinha chamado a polícia na casa dele. Gaguejando, a desnecessária tentou se explicar sobre tê-lo visto, ficando preocupada com ele e tals. Em tom alto, Ogum perguntou quem ela era para se preocupar com ele e que não dependia dela, e que quando se virou para sair, Ogum disse que não tinha pedido para ela ir. Ele disse que ela não iria sair sem dar-lhe uma explicação. Então, Eda não se conteve e admitiu ter chamado a polícia, pois ela ainda perguntou o que deveria ter feito. Ela perguntou se deveria tê-lo visto machucado e calar a boca. Eda disse que desde o dia em que aquela menina chegou na mansão, Ogum não era mais o mesmo de sempre, emendando que nem podia falar com ele. Ela também falou que ele havia brigado com Vedat por causa da menina e que naquele momento estava a repreendendo como se fosse uma estranha e ainda não gostou dele ter perguntado quem ela era. Logo depois, ela quis saber quem era aquela garota e por que ele se importava tanto com ela. Ogum disse que iria avisá-la pela última vez, ordenando que a Eda ficasse fora do negócio dele e salientou que era para nunca mais. Depois a dispensou com muita frieza. Eda, desnecessária, até que tentou argumentar, mas Ogum disse que a conversa tinha acabado. Zé fini. Pois é. A Anê Serpente disse para Irá que havia feito uma pergunta. Em seguida quis saber se ela tinha machucado seu filho e se era verdade. Porém, Irá ficou calada e a Fifi continuou perguntando com um tom de voz mais hostil. Em seguida, a mulher pediu que o concierge desnecessário a levasse. Do lado de fora da mansão, o concierge disse para Irá que ela iria contar-lhe tudo e que achava que não poderia ensiná-la as regras daquela casa, deixando claro que ela deveria responder as perguntas que fizessem. Ele pediu que ela não ultrapassasse seus limites ficando calada e exigia que ela falasse. Ele quis saber como machucou Osgun Bey e com o que ela tinha feito aquilo e se ela havia tentado matar o Ogrão com aquelas mãos. Naquele momento, rolou um insight. Ela lembrou que Ogum dispensou sua ajuda pelo mesmo motivo. Logo em seguida, Irá chorou e foi no momento em que Ogum saía de casa. Obviamente, ele ouviu o homem gritar com a Irá, exigindo que ela dissesse como tinha machucado o Ogum. Enquanto o Ogrão seguia na direção de ambos, o senhor não parava de gritar, exigindo resposta. Ao ouvir o ogro, o homem ficou mais branco, pois Ogrão pediu que ficassem sozinhos. Depois pediu que ela levantasse a cabeça e na segunda vez gritou e a menina o olhou. Em tom de pergunta, disse por que não a entregou, pedindo que ela respondesse. Ela disse que então iria viver o inferno. Na sequência, ele disse que ela tinha entendido e salientou que mais portas daquele inferno se abririam e que ela ainda não havia experimentado nada. E Ogum também tem um Arif Babá na vida dele para fazer terapia, pois
Olha onde ele estava querendo respostas. Oh, meu Deus do céu! Eita, Nazaré, só você. O concierge desnecessário levou Irá para um bairro e a deixou com um pacote de dinheiro. No momento, ela não entendeu nada. Ele disse que ela poderia ir para onde quisesse com aquele dinheiro, pedindo que ela não voltasse nunca mais. Ela perguntou se Orgun sabia, mas o homem a ignorou partindo com o carro. Orgun questionou a Anê serpente sobre onde Irá estava, mas ela tentava sair pela tangente. Porém, quando seu fiel escudeiro voltou, foi pressionado pelo grão a dizer onde Irá estava, e a casa caiu naquele momento, pois é. Irá, sem lenço, sem documento, ficou andando pelas ruas, totalmente sem direção, perdidinha. Oh, meu Deus! Ela chegou a pensar em deixar o envelope com o dinheiro na rua, porém declinou. Logo depois, viu uma barraca de água e simite e ficou salivando, tadinha, cheia de fome e de sede, mas hesitava em usar o dinheiro que recebeu do desnecessário e, num momento de distração, quase foi atropelada pelo esposo de Naren. Naren quis ajudá-la e acabou discutindo com o marido, que a deixou no vácuo, pois é, e ela encontrou a Irá e a levou para casa com muita peninha dela. Oh, meu Deus do céu! Enquanto o grão procurava por Irá, ela narrava sua história na casa de Nari. Ela dizia que não conhecia outra vida senão a escravidão e que não lembrava do tempo em que esteve livre e que, quando era pequena, no começo, antes de dormir, rezava para que tudo fosse um sonho. Ela complementou, dizendo que a vida não era daquele jeito, e Naren concordou. Irá falou que os mortos não voltavam quando acordavam. Ela dizia que quando acordava nada era como antes e que a vida se tornava o pior pesadelo e que algo acontecia e ela percebia que nenhum sonho poderia ser tão terrível quanto a vida. Naren complementou dizendo que era o desespero, com lágrimas nos olhos. Naren, em tom de pergunta, disse que o pesadelo tinha terminado, afinal, Irá não estava mais na África e que nada e ninguém poderia comprá-la ou vendê-la lá. Enquanto Orgun dirigia, ouvíamos Irá narrando sua trajetória. Ela disse que não conhecia outro mundo senão o mundo dos professores e que para uma escrava ser libertada deveria primeiro pagar sua dívida a todo custo. Naren disse que gostaria de poder dizer que não era, não importando onde estivesse no mundo, e que a única coisa que mudava eram os nomes dos professores. Enfim, ao que parece, Naren também sofre muito com o marido, parece que ela é uma escrava dele. Ela disse que aquele teto, o qual estava como casa, se tornava sua prisão e que não tinha escolha a não ser se render. Logo depois, Irá achou melhor ir, dizendo que Naren fez tudo o que pôde e que pela primeira vez desde que chegou naquele país se sentiu bem, agradecendo Naren por tudo. Em seguida, Nari perguntou para onde Irá iria e a resposta ficou no ar, né? Já respondida pelo olhar da Irá. E Orgun também tem um Nedim em sua vida, pois é. Ele já fazia contato falando que o mordomo havia deixado a garota perto de Canlibashi e que ele iria ligar em breve pedindo o endereço exato dele. Orgun pediu que a pessoa ao telefone pesquisasse toda a área e não ligasse de volta até encontrar a garota. Suanê entrava no escritório naquele momento e ouviu parte da conversa. Orgun, muito bravo, ordenou que a pessoa levasse a menina de volta mesmo se tivesse que destruir Istambul. Meu Deus do céu! E a serpente saiu como? Chocolda. O grão já sentia a falta da sua Irazinha, porém ela entrou na mansão para a surpresa dele. Eita! O homem ficou chocoldo sem acreditar e ambos ficaram se olhando. Logo depois de um tempo, Irá disse que voltou porque tinha uma dívida de sangue com ele e que não iria a lugar nenhum até pagar aquela dívida. E ambos ficaram se olhando, e ele sem acreditar. E pelo fragma, ele verá câmeras de segurança com imagens da irmã comendo bolo, dado pela Irá, pois é.
e rolará uma cena com cova fresquinha. Será que é sonho, pesadelo, imaginação? Oh, meu Deus! É isso mesmo, Nazaré? É isso mesmo, produção? Vamos aguardar até segunda. Oh, Senhor! Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Um forte abraço, um ótimo final de semana. Bye, bye.